As principais qualidades físicas que trabalharemos nessa unidade são: força, característica humana com a qual se move uma massa, seja o próprio corpo ou implementos esportivos. A força ou capacidade de força máxima, máxima força que pode ser desenvolvida por uma contração muscular, pode ser subdividida em força estática ou isométrica, força dinâmica, concêntrica e excêntrica e força de explosão. Velocidade, capacidade de executar de forma completa, num espaço de tempo mínimo, ações motoras sob determinadas exigências. São 4 os fatores que estão incluídos no conceito de velocidade. Tempo de reação é entendido como o tempo decorrido desde que o sinal é dado até o início de uma reação voluntária. Velocidade de cada movimento isolado. Frequência de movimentos relaciona-se aos movimentos segmentares. Velocidade de locomoção compreende o deslocamento do corpo como um todo. Resistência, capacidade do corpo humano resistir a um determinado esforço ou mesmo uma capacidade para manter um esforço prolongado sem diminuição aceitável da performance. A resistência pode ser classificada segundo a fonte de energia utilizada, resistência aeróbica e resistência anaeróbica, bem como pelos grupos musculares atingidos, resistência geral e resistência localizada, assim estabelecidos. Resistência aeróbica geral ocorre quando um esforço tem duração maior do que 3 minutos e solicita mais do que 1/6 a 1/7 da musculatura esquelética com intensidade superior a 50% da capacidade circulatória. Resistência aeróbica localizada ocorre quando o organismo é submetido a um esforço com duração menor do que 3 minutos, usando menos do que 1/6 a 1/7 da musculatura esquelética e em intensidade moderada. Resistência anaeróbica geral ocorre quando o organismo é submetido a um esforço em intensidade máxima ou submáxima com suprimento insuficiente de oxigênio, por menos de 3 minutos e solicitação de mais de 1/6 a 1/7 da musculatura esquelética. Resistência anaeróbica localizada ocorre quando atividades físicas com esforço de alta intensidade, com menos de 3 minutos de duração e solicitação inferior de 1/6 a 1/7 da musculatura esquelética. Flexibilidade pode ser entendida como a propriedade que torna uma estrutura capaz de ser flexionada, virada, curvada e torcida sem se quebrar. É a qualidade física responsável pela execução voluntária da amplitude angular máxima por uma articulação ou conjunto de articulações dentro dos limites morfológicos sem risco de provocar lesão e pode ser classificada como: passiva é a amplitude de movimento máximo possível em uma articulação sob o efeito de forças exteriores, graças à capacidade de elasticidade ou de descontração dos músculos antagonistas. Ativa é a amplitude máxima possível de uma articulação que pode ser realizada graças à contração dos músculos agonistas e do alongamento paralelo dos antagonistas. Estática é a amplitude de movimentos que podem ser abrangidas estaticamente. Dinâmica é a amplitude de movimentos alcançáveis dinamicamente. Caracteriza-se pelo grau de resistência intrínseca oposta à realização do movimento. Geral ocorre quando a mobilidade dos principais sistemas articulares, escapular, coxa femoral e coluna, estão suficientemente desenvolvidos. Especial ocorre quando se refere a uma articulação determinada. Exemplo típico é o corredor de obstáculos, que só pode ter um bom desempenho no movimento esportivo graças à amplitude na articulação coxa-femoral. O equilíbrio é o sentido básico para manter o domínio do corpo, dando sustentação através da gravidade, forças internas, fatores internos e externos. As forças internas são as contrações musculares e as externas advêm da gravidade ou fator externo. O equilíbrio do corpo humano envolve um processo multi e complexo,
pois, além de envolver as estruturas mecânicas rígidas, ou seja, ossos e articulações, e as estruturas contráteis, ou músculos e tendões, também existe a participação de órgãos sensoriais que propiciam ao corpo humano e de seus respectivos segmentos a noção de posicionamento no espaço tridimensional e pode ser dividido em equilíbrio dinâmico, variável do equilíbrio presente em todos os movimentos em que o deslocamento corporal ocorre em relação a referenciais fixos. Equilíbrio estático, situação bastante presente e peculiar em movimentos complexos da ginástica olímpica, como a posição do crucifixo ou ainda necessária para se andar sobre uma barra horizontal. Equilíbrio recuperado, caracterizado pela situação de retornar a uma posição de equilíbrio ou estabilidade após um momento de desequilíbrio após ou durante a execução de um movimento. E para tratar da qualidade física coordenação, temos agora a presença do professor Milton Aparecido Filho. Obrigado, professor. Ainda falando de qualidades físicas, temos a coordenação, que é definida como a capacidade de organizar os movimentos para atingir um objetivo determinado. Pode ser entendida também como um sinônimo de destreza, que é uma capacidade primariamente coordenativa, também determinada pelos processos de orientação e regulação dos movimentos. Existem dois tipos de coordenação. É a intramuscular, que é a cooperação neuromuscular dentro de uma sequência de movimentos, determinados em cada um dos músculos isoladamente, e a intermuscular, que é a cooperação de diversos músculos na sequência de movimentos que se pretende. As capacidades de coordenação não devem ser diferenciadas das habilidades motoras, que referem-se a atos ou conjuntos de movimentos aprendidos, consolidados e automatizados. Por último, a agilidade é uma qualidade física que tem a capacidade de mudar de direção de forma rápida e eficaz, bem como mover-se com facilidade, promovendo ações rápidas e eficientes. Também pode ser entendida como a capacidade de executar movimentos rápidos e ligeiros, com mudanças de direção, podendo ser classificada em agilidade geral, que é a capacidade de executar movimentos coordenados de forma rápida, com mudanças de direção de modo seguro e suave, assim como movimentos de fintas. Agilidade específica, que é a capacidade de executar movimentos com alto grau de coordenação no decorrer de uma atividade esportiva. Portanto, é necessária uma base de agilidade geral para facilitar o desenvolvimento sistemático da agilidade específica. Finalmente, teremos nesta unidade os encontros práticos presenciais, que terão como objetivos possibilitar a vocês o planejamento e desenvolvimento de uma aula ou sessão de ginástica para um grupo de pessoas. Nesta unidade, você também vivenciará o momento de uma aula prática em suas implicações. A avaliação da disciplina compreenderá 4 etapas, sendo uma primeira etapa com as atividades realizadas de forma online, através de questionários e fóruns de discussão, todas realizadas no decorrer do período da disciplina. Uma segunda etapa com as atividades práticas presenciais realizadas em cada polo. A terceira etapa, a prova final, que será presencial. E a quarta etapa, que é a realização de um seminário que será realizado no final de cada semestre. Desejo bom estudo a todos. Muito obrigado.